Em tempos onde se fala tanto que tem que acabar com as mentiras ditas por aí, pela mídia e por tantos locais, vamos então trazer um livro que vai refutar as mentiras contra a Igreja Católica. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Faz muito tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo aqui para falar desse livro, As 7 Mentiras sobre a Igreja Católica, da editora Castela e escrito por uma professora de história, lógico, chamada Diane Moxer. Você vai ver a capa aí do livro, porque a capa que eu tenho é esta, porque eu tenho uma edição mais antiga, né? Então essa daqui é a minha, mas vou mostrar aí para você a capa atual, né? Caso você vai se interessar, eu tenho certeza que você vai querer esse livro depois que nós comentarmos um pouquinho. Veja a capa do livro, que legal. E você pode dizer, mas quem que é afinal, né, a autora? Ela é PhD em História. Ela ensina História na Northern Virginia Community College. Né? Entre as obras, ela escreveu Iceland at the Gates, sobre a guerra da Europa contra os turcomanos, e 10 Dates Every Catholic Should Know, que seriam 10 datas que todo católico deveria conhecer. Esse aqui eu acho que nós não temos ainda em inglês e em português, né? Em inglês já existe. E ela é conhecida também porque ela é amiga de um outro professor de história, conhecido por ter escrito Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, Thomas Woods. Então, se você não viu ainda, existe até esse documentário, estava fácil, até pouco tempo atrás dava para ver, até aqui no YouTube mesmo, esse documentário de Thomas Woods. Mas o que quer dizer 7 mentiras, né? Quando você olha o livro, a capa, você tem a impressão de que ela está querendo contar 7 mentiras que a igreja teria contado, mas é exatamente o contrário. Ela está falando de como existe uma campanha de difamação e que se mente muito na questão da história e se utiliza às vezes de dados incorretos, de informações alteradas para perverter as coisas e dar um outro andamento na interpretação daquilo que realmente ocorreu. Né? A história, principalmente a história da igreja, tem passado agora nas últimas décadas, né? Ela passou 150 anos depois da Revolução Francesa sendo difamada mais pesadamente do que já havia sido difamada pelos protestantes, né? Pós-Lutero, lógico, mais ainda após a Revolução Francesa. Mas nas últimas décadas, alguns autores foram estudar para ver se a coisa era daquele jeito mesmo e começaram a encontrar uma história um pouco diferente. Caso você não saiba, a história pode ser revisitada, né, e revista. Em diversos pontos ela pode ser, peraí, não é bem assim o que se dizia. Mas por que isso acontece, Leandro? Bom, se eu não tivesse uma professora de história na minha família, exatamente minha mãe, eu não poderia dizer isso, mas posso dizer com tranquilidade. Pense assim, conforme o tempo vai passando, não apenas fica mais fácil, né? Deveria ficar mais difícil, mas fica mais fácil. Por quê? Porque surgem mais documentos, às vezes surgem mais documentos oficiais, as fontes melhoram, fica mais fácil a interpretação e o entendimento do que ocorreu verdadeiramente naquele momento. Né? Os estudos, às vezes quando é de muito tempo, mais estudos arqueológicos que também colaboram. Então tudo isso ajuda, na verdade. Então conforme vai passando o tempo, o panorama se abre. Poderia parecer que não, né? Que teria que estar mais próximo. Mas muitas vezes veja pela nossa história. Quando o fato ocorre aqui, nós estamos em um ponto do planeta, vamos dizer assim, e a gente tem uma interpretação de acordo com o momento. Passados 50 anos, um historiador consegue olhar o todo e fazer esta análise e dizer, olha, o que aconteceu foi exatamente isso. E aqui, não apenas as 7 mentiras, que eu vou falar quais são os que ela analisa, mas muitas outras mentiras ela já coloca. Não sei se ela vai fazer um segundo livro, porque poderia fazer até mais 7. Né? E ela menciona outras mentiras que são ditas, como, por exemplo, a questão de que a igreja teria apoiado a escravidão. Não é uma das 7 mentiras, mas ela fala num dos capítulos
né, já na parte final, que essa é uma das mentiras que são contadas por aí. Mas afinal de contas, quais seriam as 7 mentiras que ela menciona? Primeiro de tudo, antes de falar as 7 mentiras, eu preciso dizer que eu preciso da sua ajuda. Isto não é uma mentira. Para que este canal continue indicando bons livros, eu peço que você, agora nesse momento, antes de eu falar das 7 mentiras, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe com os irmãos, tá bom? Então vamos falar agora as 7 mentiras que são tratadas aqui. Nossa, Leandro, mas é tratado assim, detalhe a detalhe? Não. O livro, nós podemos dizer, ó, a grossura do livro, é um livro introdutório. Então, aqui ela vai dar muitas fontes de estudo, ela vai dar muita base, ela vai te dar orientação do que realmente aconteceu, mas é tudo resumido. Leandro, eu queria estudar melhor esses temas. Além deste livro, e no livro também, tem uma parte só com fontes bibliográficas, como responder mentira e compreender melhor esses temas, e ela dá outras fontes bibliográficas que você vai poder estudar. Então vamos lá, quais são as 7 mentiras, né? Primeira, Idade Média, Idade das Trevas. Você já ouviu isso do seu professor? Eu ouvi de um professor isso. Depois a gente descobriu que isso aqui é uma lenda e que, na verdade, se você pegar autores, não apenas a Diane Moxer, mas você pegar, por exemplo, a Regine Pernod, Jacques Le Goff, eles vão falar bem da Idade Média, mas vão falar só porque são católicos? Não, nem católicos são. Eu não sei se ela é, eu acho que Regine Pernod é. Eu tô falando ela, eu nem sei se Regine não fui atrás, não sei se é homem ou mulher. Mas Jacques Le Goff me parece que não é católico, mas estudou a Idade Média, né? Basta você ser honesto. Se você está estudando uma ciência, basta você ser honesto. Aí você já não vai ter problemas. Segundo, Igreja Católica inimiga do progresso. Bom, as universidades começaram na Idade Média através da Igreja Católica. Como é que poderia a Igreja ser alguém que atrapalha o progresso? Que progresso do quê? A gente precisa perguntar. Que progresso que vocês estão querendo aí que a Igreja atrapalhe? Às vezes esse progresso aí na verdade é uma desgraça, hein? Uma cruzada contra a verdade, que é o título do capítulo 3. Está falando das cruzadas, como é que elas aconteceram, né? E fique tranquilo, porque se ocorreram, mas ocorreu um insensato. Às vezes o pessoal pega um lá no meio das cruzadas e fala que aquele não prestou. Você precisa olhar todo o projeto, você precisa olhar o todo, tá vendo? Porque a história precisa olhar de longe para ela ficar melhor estudada, coisas assim, né? Outro, a Inquisição. Aqui no capítulo ela coloca até de um modo irônico, a sinistra Inquisição. Por que surgiu a Inquisição? Como é que surgiu a Inquisição? Para que surgiu a Inquisição? Afinal de contas, o que era o tribunal eclesiástico? Será que era daquele jeito mesmo que a gente vê naqueles filmes, aquela coisa assustadora? Então você vai entender. E no meio desse negócio vai ter o caso do Galileu, o famoso caso do Galileu Galilei, no capítulo 5, a ciência no tribunal. Então vai explicar como é que ocorreu. É muito bom. E vou dar uma ideia para vocês, hein? Existem documentários, nem são católicos. Você olha lá, você vê realmente o que aconteceu e você vê que não é o que o pessoal fica dizendo, tentando transformar ele num mártir. É umas bobagens que o pessoal inventa. Então, leia. Uma igreja corrompida até o topo, que seria uma das outras alegações que fazem de que o grande problema foi a corrupção. Isso aí teria motivado o Lutero a se separar da igreja, porque ele viu que a igreja já estava totalmente corrompida, do Papa, todos os padres, e aí ele, que era mais santo do que todo mundo, larga, se afasta, porque olha que já foi. Isso aqui não é obra de Deus, não. Então essa é uma das lendas que se cria dessa questão da corrupção. Será que não tinha corrupção? Tinha corrupção. Era a igreja toda? Lógico que não. A doutrina havia se perdido por conta desses corruptos? Lógico que não. Porque se fosse para elas perder, elas perderam num negócio chamado protestantismo. Doutrinalmente perdido. Corrupção da alma. Infelizmente é isso. Tenho amigos protestantes
que amam o nosso Senhor, mas eles já estão numa doutrina deturpada, não tem conversa aí não. Né? E a oportuna lenda negra. O que é a lenda negra? Não é o caso da escravidão. O que acontece é o seguinte, a lenda negra é uma lenda que diz que a igreja apoiou toda a violência junto com os espanhóis e portugueses aqui na América, né? De que teriam feito toda a destruição, toda, né, matança, só que a história não é bem assim, né? Ainda mais quando você começa a ver a história, no nosso caso aqui do Brasil, do Padre Anchieta e de outros padres, mas principalmente dele, ele fica ali junto do Padre Manuel da Nóbrega, e você pega também a história da evangelização dos povos latinos, né, principalmente aqueles de língua espanhola, né, porque senão vão falar, brasileiro está dizendo que não é latino. Não, é latino também, mas no sentido da língua espanhola. E você vê toda a evangelização, todo o trabalho que foi feito, você vê quão belo foi o trabalho da igreja aqui no nosso continente, quão importante foi, inclusive nos protegeu até daqueles portugueses ou espanhóis que não eram tão católicos e que queriam fazer o mal para os indígenas, fazer o mal para os padres, fazer o mal para tantas pessoas, às vezes até para a gente dele mesmo. E até muitos santos, alguns deles, que protegeram várias vezes protegeram índios e protegeram também escravos. Tem histórias de alguns que você encontra aqui no canal. Você já viu que o canal tem mais de 500 vídeos? Dentre eles, 366 vídeos tratam de santos, e o santo de cada dia, o de hoje tem o dia dele. Se você está assistindo hoje, tem o dia do santo. Procure aqui no canal, porque nós já temos aí um santo para cada dia. E agora estamos também com o catecismo. Olha aí, todo dia uma pergunta respondida do catecismo, né? O compêndio sendo apresentado para você em áudio. Fora esses vídeos aqui que a gente faz. E eu tenho certeza que livros como esse que são indicados, e o link está na descrição, se você quiser comprar o livro As 7 Mentiras sobre a Igreja Católica. E fica a indicação para você. Eu acho que este livro é muito bom. Esse livro me ajudou e me abriu o caminho para que eu fosse estudar esses temas e muitos outros, compreendesse muito mais essa questão da difamação. Então, se você se interessou pelo livro, fica o link na descrição para você comprar, e eu fico por aqui, e a todos vocês, que Deus os guarde.